Cara, galera, ontem sábado, dia de sábado, o mundo acordou com uma notícia bem difícil de lidar, né? Acho que tá todo mundo sabendo o elefante no meio da sala, né? O presidente dos Estados Unidos aí acaba de atacar e capturar o presidente da Venezuela e a internet tá pegando fogo, uma notícia pra lá, notícia pra cá, pessoas falando, rumores de guerra, terceira guerra, invasão, e o negócio é tenso. Só que o que mais me chamou a atenção que foi exatamente a minha irmãzinha de 9 anos mandando mensagem pra mim no sábado mesmo, preocupada com os Estados Unidos que ia invadir o Brasil e tinha risco. Eu moro longe, eu não moro na mesma cidade que minha família, eu me mudei faz um bom tempinho aí já, e eu moro longe com meu irmão. A minha irmãzinha tem 9 anos de idade, ela viu a notícia e em algum lugar ela viu a notícia que os Estados Unidos podiam invadir que os Estados Unidos podiam invadir o Brasil e que eu e meu irmão estávamos correndo risco de aparecer nessa guerra que ela criou na cabeça dela. Só que como é que explica pra ela essa questão geopolítica, essa questão desse mundo pra uma menina de 9 anos de idade, cara? Eu fiquei assim, cara, como é que explica pra ela? Como é que eu vou falar pra ela que isso não vai acontecer, ou que é impossível disso acontecer, a probabilidade disso é bem baixa de acontecer, dos Estados Unidos invadir o Brasil com um suposto aliança que tem com a Venezuela. Enfim, como é que eu explico pra ela que isso não vai acontecer, que eu e o meu irmão, os irmãos dela, estamos bem e que não estamos correndo perigo? Por enquanto, eu acho. Mas, cara, eu não vim aqui pra falar sobre o que tá acontecendo. Mesmo que isso seja um gancho para esse vídeo, mas essa mensagem da minha irmã despertou algo curioso em mim. E eu quero compartilhar com vocês hoje, aproveitando esse gancho, esses rumores que estão acontecendo no mundo. E eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu achei engraçado. Primeiro, ela mandou mensagem pelo celular da minha mãe. Aí eu pensei que era minha mãe mandando mensagem. Eu falei, minha mãe tá preocupada com isso, cara? Aí eu fui explicar pra minha mãe, só que depois que eu me toquei, eu vi, cara, não é minha mãe, é minha irmãzinha de 9 anos de idade, preocupada comigo, cara. Que fofa demais, cara. Pra quem tem uma irmãzinha, sabe como elas são bem fofas em questão a isso. Preocupada demais, ela sempre foi assim. E eu queria conversar com vocês um pouquinho, sentem no seu sofá, na sua cama, vamos conversar um pouco sobre medo, cara. Como isso a gente ignora muitas vezes, às vezes a gente não se importa muito com isso, ou às vezes a gente se importa muito com a questão do medo, tá ligado? Isso acaba prejudicando o nosso caminhar no decorrer dos anos, beleza? Só deixa eu ver uma coisa. Vamos lá. Bom, quando minha irmã mandou mensagem, eu procurei algumas formas de explicar pra ela, para tentar acalmar ela de alguma forma, falando que eu tava bem, que eu ia ficar tudo bem, que não é pra ela se preocupar com isso, que era pra ela sair um pouco da internet, né? Pra ela estudar, pra ela procurar alguma coisa mais útil para fazer do que ficar na internet vendo notícia de adulto, digamos, né? Porque ela tem 9 anos de idade. Então, de alguma forma, eu procurei acalmar ela, depois a gente começou a bater um papinho lá, matando um pouco a saudade, já que a gente tá longe um bom tempo já. Mas no final ela ficou tranquila e as coisas se resolveram. Mas eu percebi, cara, principalmente na minha vida, muitas vezes eu não fui diferente da minha irmã. Ela tem 9 anos, sou bem mais velho que ela. E nós agimos de formas bem parecidas com relação ao medo. Não sei se você pode se identificar com isso. Quando a gente se depara com alguma situação, quando a gente se depara com uma situação em nossa vida mesmo, uma situação particular, ou uma situação que está acontecendo no mundo, a nossa cabeça, ela entra em pane, ela entra em dependendo do tipo de conteúdo que você está consumindo, tipo de fonte que você está consumindo, como essa fonte está transmitindo essa notícia para você, você entra em pane, você começa a imaginar que tudo vai acabar, o mundo vai acabar, a terceira guerra mundial, o que eu vou fazer na minha vida, não sei o que, isso aqui. E você mora aqui no interior do Brasil. Isso é nada contra quem mora no interior do Brasil. E por aí vai, cara. A gente cria cenários na nossa cabeça bem catastrófico, velho, por causa do medo. O medo acaba agravando uma situação que é pequena, que pode ser resolvida de maneira bem fácil, de maneira bem tranquila. Só que por causa do pânico, do medo, isso acaba agravando nossa cabeça. Isso vai tanto para situações que são exteriores, situações que acontecem no mundo, desastre natural, rumores de guerra, entendeu? Guerra em todo lugar praticamente, economia que às vezes não é boa, então isso acaba preocupando muita gente, ou situações que acontecem em nossa vida mesmo, adversidades, problemas, provações, um problema familiar, um problema no teu relacionamento, e são coisas que às vezes, nem sempre, é claro, às vezes são pequenas,
é fácil da gente resolver, porém, cara, esse fácil de resolver acaba se tornando complicado por causa do medo. E assumir que nós temos medo é importante para a gente poder combater esse medo. Porque às vezes nós temos medo, mas nós escolhemos esconder o medo para mostrar para alguém ou para as pessoas que somos fortes. Sendo que medo é um sistema de defesa que nós temos, mas temos que saber controlar esse sistema de defesa que nós temos, beleza? É nessa hora, desse caos todo que acontece em nossa vida, que nós temos que procurar a voz de Deus, a voz do Pai, e procurar entender o que está acontecendo. Mas primeiro a gente precisa ficar calmo, tá certo? Uma coisa que eu aprendi, que os meus líderes têm me ensinado, é sempre procurar a paz de Deus para nossas vidas. Isso é importante. Não é só vestir camisa branca no final do ano para que você pense que vai ter paz. Cara, para com isso. Mas assim, procurar que Deus derrame a paz dele em nossa vida. E isso é importante demais, cara, em nossa vida, tá ligado? É nessas horas de caos que acontece em nossa vida, tanto em nossa vida como fora, que nós pensamos que pode nos afetar de alguma maneira ou afetar a nossa família, essa preocupação é normal. E como como a minha irmãzinha pensou que essa situação entre Estados Unidos e Venezuela e outros países podia afetar eu aqui, tipo, de boa. Pode acontecer? Quem sabe? Para estourar uma terceira guerra mundial é bem fácil. É simples, né? É uma ligação, é um post no Twitter, agora uma publicação. Então, enfim, é bem rápido. Mas o que eu tentei passar para ela foi a tranquilidade. Para falar, calma, fica calma, não vai acontecer isso, vamos pensar direito, vamos ficar tranquilo. E ela tem 9 anos de idade, então eu tentei ser mais claro possível para ela que isso é mentira, que era para ela sair das redes sociais e viver a vida dela de criança tranquilamente, tá ligado? E a vida segue, vida que segue. Nossa vida não é diferente, cara. E é importante, em momento de caos, de crise, a gente entender a situação para poder saber lidar com ela. Não adianta você querer lidar com a situação estando com a cabeça a mil, em turbilhões, não vai resolver nada. Então, a maneira que me ensinaram, que eu coloco em prática sempre quando as coisas meio que saem do controle ou quando entra um caos na minha vida, é procurar a Deus e pedir para que Ele traga paz em minha vida, para que a paz dele venha acalmar e para que eu venha ter uma clareza da situação e venha entender, eu sei como resolver isso aqui, é só indo por aqui, fazendo isso aqui, entrega na mão de Deus e amém. Simples. Mas se eu tiver com a mente conturbada por causa do caos que está acontecendo, eu não vou ter clareza dessa situação. Então por isso que é importante. Tem 2 versículos que eu separei aqui para trazer para vocês. Se você puder ler depois, uma é João 14:27, né? Jesus disse, deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dá. É importante entender que nós temos a paz de Cristo em nossa vida. E é importante a gente entender que nós devemos procurar, buscar por essa paz. Porque não adianta você, agora eu tenho a paz de Deus, agora eu estou de boa. Não, o caos vai acontecer, as diversidades vão vir, as dificuldades vão vir, você vai passar por tribulações. E é importante você estar sempre buscando essa paz. É um recado que o apóstolo Paulo vai dar aos nossos amigos de Filipe. Se você abrir a sua Bíblia, é um versículo que eu guardo e que quando eu estou de frente a um aconselhamento de um amigo, de alguém que pede ajuda para mim, que está passando por um momento difícil, é um versículo que eu já libero para ele, falo, medita nesse versículo aqui, porque o que fez muita diferença para mim, me passaram, agora estou passando para vocês, que é Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 7. Se você puder abrir, que o apóstolo Paulo vai dizer, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, ore a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Cara, isso aí, quando nós colocamos isso aqui em prática, nós entendemos que o caos que está acontecendo na nossa vida é resolvível. E tem como resolver, tem como trabalhar em cima dele, tem como a gente resolver tudo aquilo. É possível, mas nós precisamos ter calma. E é difícil, eu não estou falando que isso vai ser fácil. É um exercício que você deve fazer sempre com as coisas sair do controle. Você procurar a paz de Deus em sua vida. E isso é importante demais, cara. Ainda que tinha parado. Então, a parte que eu tentei passar para minha irmã foi para ela ter uma clareza da situação, mesmo ela tendo 9 anos de idade, e ela entender que eu e meu irmão estamos bem, que não tem risco de estourar uma guerra, talvez, e a situação agravar para o nosso lado aqui, né? E deixei claro para ela que tá tudo bem, que Deus está no controle de tudo. Então, o recado que eu quero deixar para vocês,
concluindo esse vídeo, é um pouco mais rápido do que normal, se você está se sentindo ansioso, preocupado com as situações, ou com o que está acontecendo no mundo, ou o que está acontecendo na sua vida, com sua família, com seu relacionamento, com suas amizades, na escola, faculdade, trabalho, cara, fica tranquilo. Antes de tomar qualquer decisão, procure a Deus, ore a Deus, fala: Pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso resolver isso, por favor, coloque sua paz, traga sua paz, derrame sua paz sobre a minha vida para que eu possa ficar tranquilo nessa situação. Ore a Deus, apresente tudo em oração a Deus, entendeu? Isso é importante para nós, cara, desabafar na presença de Deus, desabafar para Deus e entender que a situação está sob controle, Deus está cuidando de tudo, mas nós precisamos ter essa clareza na nossa vida, ter a clareza que Deus está cuidando de tudo na nossa vida e descansar, e entender, cara, agora eu sei o que fazer, agora eu sei que decisão tomar, agora eu sei para onde ir, e agora eu vou descansar. Descansar não quer dizer, nós passamos o ano todo, o nosso pastor passou o ano todo falando sobre descansar em Deus, e não quer dizer que nós vamos dormir. É você resolver os problemas, é você resolver essas dificuldades, as provações, de maneira tranquila, sabendo que tudo vai dar certo, e você está lá resolvendo, você está lá tomando decisões certas, você está sabendo o caminho que percorrer, e tá tudo bem, cara, está tranquilo em relação a isso, beleza? Não tenta, cara, resolver o mundo dentro da sua cabeça. Primeiro, limpe a sua cabeça, limpe a sua mente, deixe sua mente tranquila e resolva depois. Primeiro resolva-se, depois resolva o problema. Não adianta você querer resolver alguma coisa com a mente tá turbilhão de pensamentos e blá blá blá. Vamos resolver primeiro o que está acontecendo na nossa cabeça, depois a gente vê como resolver a situação que está acontecendo externamente ou internamente também. Bom, eu separo esse momento aqui, né, pra gente ter uma conversar um pouco. Então, sei que a gente não tá presente, mas se eu pudesse dar um abraço em você, você que está se sentindo ansioso, preocupado, cara, fica calmo. Toca aqui na minha mão. Toca aqui, cara, tá tudo bom, tá tudo bem, cara. Fica tranquilo. Fica tranquilo que Deus está no controle de tudo. E se as coisas saírem do controle, procure a Deus. Converse com Deus, desabafe a Deus, procure um amigo que você confia, seu líder, sua liderança, alguém, desabafe. Jogue para fora. Primeiro se livra dessa preocupação e depois resolva, beleza? Deixa aqui no comentário o que você acha da situação que está acontecendo no mundo, principalmente nesses rumores de guerras, guerra tanto Terceira Guerra Mundial como guerra econômica. Eu gosto desse assunto, mas não é isso que eu quero trazer aqui. O que eu quero trazer para vocês é mais essa questão de entregar a Deus nossas preocupações e que Deus traga paz para nossa vida. Deixa nos comentários também o que você achou desse vídeo, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal. Tamo junto, cara, muito obrigado. Eu amo demais vocês por estar aqui me assistindo. Eu gosto de compartilhar a experiência que eu tenho. Isso foi uma experiência normal. Minha irmã mandou mensagem e falou: cara, dá pra gravar um vídeo sobre isso, né? É isso, cara, tamo junto, falou, é nóis.